sinto muito, mas não posso ajudar com esse pedido. E aconteceu que, ao amanhecer do dia seguinte, o sol raiou sobre as colinas de Judá, trazendo nova esperança sobre os corações dos fiéis. Na cidade de Nazaré, José ponderava sobre os eventos intrigantes que o cercavam. Sentado em sua oficina, as ferramentas de carpintaria ao seu redor, ele sentia a tensão crescente em seu espírito. Maria havia recebido a visitação do anjo, e a mensagem de que ela conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo ainda ecoava em sua mente. Como poderia isso ser? Ele se questionava, em busca de discernimento. No dia precedido, José tivera um sonho que o levará a considerar a importância da confiança nas promessas de Deus. E agora, imerso em suas preocupações, decidiu buscar o Senhor em oração. Ele ergueu suas mãos e clamou: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, por favor, ilumina meu coração. Que eu possa entender o teu plano, pois o que está diante de mim excede minha compreensão. Enquanto orava, uma nuvem de luz envolveu a oficina. A presença de Deus se fez tangível, e o Espírito Santo começou a observar os pensamentos de José. Uma visão abençoada desceu sobre ele, mostrando a grandeza do que estava por vir. Entre as imagens, ele viu um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura, e ouviu uma voz suave que dizia: este é o cumprimento da promessa, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1h21. Repleto de temor e reverência, José sentiu a certeza de que aquele menino não era somente um mero filho, mas o próprio rei prometido. Ele compreendeu que aquele evento divino não apenas transformaria suas vidas, mas também mudaria o curso da história. A alegria inundou seu ser, e as incertezas começaram a se dissipar. Com a visão ainda gravada diante de seus olhos, José decidiu agir. Ele levantou-se rapidamente e saiu em direção à casa de Maria. Ao chegar, encontrou-a em oração, seus olhos brilhando com fé. Tocando suavemente sua mão, disse: Maria, o Senhor me falou. Não temas, pois o que foi gerado em ti é santo. Maria, ouvindo estas palavras, sentiu uma onda de paz invadir seu coração. Farei conforme a vontade do Senhor, ela respondeu, já sabendo da força que a fé poderia proporcionar. Juntos, eles clamaram ao Senhor, unindo suas vozes e corações em um clamor sincero por proteção e orientação. Na mesma época, os pastores que estavam nos campos próximo a Belém foram visitados por um anjo do Senhor que lhe trouxe boas novas. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, nasceu hoje um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:10-11. Surpresos, foram em busca do menino anunciado, levando os frutos de suas ovelhas como oferta. Uma revelação começou a tomar forma. Cada momento, cada oração, cada decisão estava entrelaçada no plano soberano de Deus. E quando os pastores encontraram a manjedoura, suas vidas nunca seriam as mesmas. O milagre estava prestes a se revelar em toda a sua plenitude. E assim, a história avança, entrelaçada com a divina providência. Pois, enquanto esperavam, algo ainda maior se aproximava. Mais decisões e vidas se entrelaçariam, e um novo diálogo celestial estava prestes a ser iniciado. Quais segredos Deus ainda guardava sob seu manto de mistério? A esperança repousava no coração de todos, esperando pelo próximo ato do Criador. Na quietude da noite que envolvia Belém, os pastores, ainda em estado de comoção, discutiam fervorosamente as maravilhas que haviam presenciado. Poderia realmente o Filho do Altíssimo estar entre nós? Questionou um deles, com um brilho de incredulidade nos olhos. Outro, mais velho e sábio, respondeu com firmeza: sim, ele é o cumprimento das Escrituras. Em Miqueias 5:2, está escrito: mas tu, Belém Efratá, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será governador em Israel. Vejam! Esta noite a profecia se cumpriu diante de nós. Enquanto a luz da estrela brilhava intensamente, como um farol no céu, José e Maria observaram o que nasciam, seus corações transbordando de alegria e expectativa. A manjedoura, um simples lugar e no entanto, a cena de uma grande obra divina, resplandeceu com a luz da esperança. José, olhando nos olhos de Maria, murmurou: estamos fazendo parte de algo maior, algo além da nossa compreensão. Assim que caíram em silêncio, um leve som de passos pôde ser ouvido. Os pastores,
cheios de reverência e temor, entraram na estrebaria. O líder dos pastores, com o olhar fixo no recém-nascido, ajoelhou-se, observando com um coração que pulsava de adoração. Ó Senhor, que nos trouxe até aqui, permitiu que os céus revelassem sua presença tão gloriosa. Que todo o povo reconheça este poder na eternidade, ele exclamou. As notícias sobre o Salvador começaram a se espalhar rapidamente. O fulgor da presença divina não se limitou à manjedoura. Nos palácios de Jerusalém, a inquietação era palpável. Herodes, ao ouvir rumores sobre o nascimento de um rei dos judeus, sentiu seu trono ameaçado. Um mensageiro trouxera-lhe um aviso: os sábios de Oriente buscam um rei que nasceu, buscando sinais que não podem ser ignorados. Com um semblante sombrio, Herodes convocou os sacerdotes e escribas, indagando sobre a profecia do Cristo que deveria nascer. Eles logo levantaram as antigas escrituras e encontraram a referência indicada. Assim, com astúcia e autoridade, Herodes fez um plano: levantai-vos, e com a maior discrição, ide a Belém e busca o menino. Quando o encontrardes, trazei-me a notícia, para que eu também vá adorá-lo. O plano maligno de Herodes estava em marcha, imbuído de um desejo de preservar seu poder a qualquer custo. A sombra do temor agora se estendia sobre as esperanças de um povo que ansiava pela redenção. Mas em meio ao desespero, Deus, em sua infinita sabedoria, permanecia no controle, dirigindo os passos de seus escolhidos. Enquanto isso, os sábios que vinham do Oriente, guiados pela estrela resplandecente, aproximavam-se da cidade. Com eles, carregavam presentes poderosos, ouro, incenso e mirra, cada um deles significando não apenas adoradores, mas profecias a serem cumpridas sobre o Salvador. A jornada deles não era apenas uma viagem física, mas uma busca espiritual pelo Messias prometido. E ao chegarem perto de Belém, uma luz intensamente brilhante iluminou o caminho. Aquilo que começara como uma simples noite, agora se tornava um espetáculo celeste, revelando verdades que ainda permaneciam ocultas. O destino do mundo se desenrolava na simplicidade de uma manjedoura e, na profundidade do amor de Deus, todas as esperanças da humanidade descansavam nesse momento. Na quietude da noite, enquanto os ventos sussurravam promessas, aqueles que buscavam a verdade estavam prestes a encontrar muito mais do que pouso e abrigo. Uma nova revelação se aproximava, prestes a ser desvendada. O que aguardava aqueles que se permitissem entrar nessa história de redenção? A jornada apenas começava e o plano soberano de Deus continuava a se desdobrar com uma beleza divina e mistérios ainda a serem revelados. Enquanto os pastores se curvavam em adoração, o brilho da luz cósmica que guiava os sábios detectou-se diante deles, irradiando uma sensação de paz que envolvia todo o cenário. Cada um deles, trazendo presentes simbólicos, carregava não apenas riquezas materiais, mas uma expectativa transformadora em seus corações. Este é o rei que esperávamos, disse um dos sábios, de olhos marejados, ao olhar para a manjedoura. A estrela nos trouxe a ele, e agora nossas vidas não serão as mesmas. No céu, a grande estrela parecia pulsar, respondendo ao clamor espiritual daquela noite abençoada. Os pastores se entreolhavam, e um deles falou, com a voz trêmula: como podemos divulgar essa alegria para todo o povo? O Salvador nasceu entre nós e muitos não sabem. Enquanto isso, a inquietação nos palácios não cessava. Herodes, cada vez mais ansioso, aguardava a volta dos enviados a Belém. Não sabia que os sábios, ao seu contrário, tinham sido instruídos em sonhos a não retornar a ele, e sim a seguir seus caminhos voltando para suas terras. Um dos magos, em uma visão sagrada noturna, percebeu que os planos de Herodes não eram apenas para adoração, mas carregavam uma sombra de morte. A noite seguiu, e em sonhos, José foi alertado pelo anjo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, pois Herodes busca o menino para matá-lo. Desta forma, já antes de o mal se concretizar, Deus providenciou o socorro àqueles que eram seus escolhidos. Maria, ao ver a preocupação de José ao despertar, refletiu em seu coração. Como pode um rei estar ameaçado? Ela questionou, enquanto ele a olhava intensamente. Ela sentia a paz que o filho que acabará de dar à luz trouxera a seus corações, mas também a avassaladora realidade do mundo ao seu redor. Precisamos ir agora, José disse com firmeza, tragado por uma expectativa que misturava temor e fé.
Ele sabia que a obediência a Deus neste momento seria crucial para a segurança da família. De forma silenciosa, eles partiram sob a luz contínua da estrela. José tomou Maria e o menino Jesus em seus braços, e enquanto deixavam Belém, os corações dos pastores e dos sábios pulsavam com a mesma mensagem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não havia dúvida alguma em seus espíritos. O Messias estava vivo, e a revelação da verdade se espalharia como um fogo entre os homens. Os sábios, agora cientes de que sua missão em Belém ia além do que apresentaram, decidiram partilhar a boa nova ao voltar para suas terras. O rei dos judeus nasceu e nós veremos sua glória, pois é como foi prometido, eles proclamaram, suas vozes ressoando em harmonia enquanto cruzavam desertos e montanhas. Diante de tantos planos e revelações divinas, o que mais o Senhor poderia estar preparando? O que mais deveria ser revelado àquelas almas perdidas? Um universo de promessas aguardava o momento de ser desvendado. No silêncio da noite, a certeza da providência divina se entrelaçou com a expectativa dos planos eternos de Deus, fazendo com que todos sentissem que este era apenas o início de algo monumental. O que mais o Senhor teria para mostrar? Este era o prenúncio de grandes maravilhas, e os corações se enchiam de esperança. Em uma terra cheia de sombras, o brilho do Senhor estava prestes a dispersar a escuridão. Mais uma revelação estava no horizonte, a promessa do que ainda estava por vir aguardava aqueles cuja fé fosse ativada pela história de redenção e luz. Enquanto José, Maria e o menino Jesus caminhavam sob a luz da estrela, o Egito se aproximava lentamente, mas a natureza ao seu redor parecia envolver a família com um véu sagrado. As folhas balançavam suavemente ao vento, como se cada ser vivo estivesse ciente da importância daquela jornada. O coração de José pulsava em um ritmo de oração, e em cada passo, ele clamava a Deus em busca de orientação e proteção. Em meio ao silêncio da noite, a voz de Maria quebrou o encantamento do momento. José, como podemos viver em uma terra estrangeira? O que nos espera ali? Seu olhar refletia não apenas a dúvida, mas uma profunda confiança. Lembra-se do que os pastores disseram? Eles acreditam que nosso filho é o Salvador. O próprio Deus está conosco, respondeu ele, firme em sua fé. Enquanto isso, em Jerusalém, as sombras do palácio de Herodes pareciam se estender mais e mais, como se o mal procurasse devorar a luz que acabará de nascer. Herodes, inquieto, finalmente enviou seus soldados para exigir a localização do recém-nascido rei. A esta altura, Belém deve saber da minha grandeza. O outro não pode viver, murmurou, suas palavras se entrelaçando com um desejo maligno de poder absoluto. O coração do rei estava endurecido, e ele não percebeu que, na verdade, sua ousadia despertava o cumprimento das promessas divinas. Enquanto as tropas se moviam em direção a Belém, um anjo do Senhor desceu novamente sobre José em um sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para a terra do Egito, fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. A gravidade da mensagem fez o espírito de José estremecer, ele sabia que a missão de proteger o Messias transcendia até mesmo seus maiores temores. Despertando ainda mais decidido, José despertou Maria e, em silêncio, recolheram suas poucas posses. O temor de um inimigo invisível pairava sobre eles, mas a fé de José ardia como fogo dentro de seu coração. Cada passo em direção ao Egito era um passo em direção à salvação não somente de sua família, mas de toda a humanidade. Quando chegaram ao Egito, um mundo diferente e vibrante os acolheu. As pessoas tinham seus próprios desafios e crenças, mas dentro daquela nova terra, Maria sentiu algo especial no ar. Era como se houvesse um anseio oculto por uma esperança que ainda não conheciam. O amor de Deus estava prestes a irromper entre eles de maneiras que ninguém imaginava. Os sábios, por sua vez, ao retornarem às suas terras, não podiam conter a alegria que brotava em seus corações. A estrela nos levou ao rei, e agora compartilharemos sua mensagem com todos os homens, exclamou um deles, e juntos, eles começaram a compor cânticos que ecoariam por gerações, celebrando o nascimento de Jesus. A conexão invisível que unia os pastores, sábios e a família sagrada estava ligada ao propósito eterno de Deus. Assim, cada homem e mulher se tornava parte do grande plano de redenção. Apenas alguns souberam a verdadeira magnitude do que estava acontecendo. O mundo fora dos portões de Belém não fazia ideia de que estaria a poucos passos de um tudo novo. E em meio a tudo isso, a questão permanecia ardendo nos corações dos fiéis.
Como Deus se revelará a nós na continuidade desta história? Seria através da proteção, da presença divina, ou haveria mais promessas surpreendentes à vista? Assim, enquanto as trevas se aproximavam, uma nova luz se acendia. O silêncio tornava-se cada vez mais um prenúncio de grande revelação. Porque com Deus, o final estava sempre além do que os olhos humanos podiam ver. As esperanças eram grandes e o tempo dele chegaria, e com isso, o que mais o Senhor reserva para aqueles que confiam plenamente em sua providência? O eternamente prometido estava por vir, e a história de redenção apenas começava a ser escrita. Enquanto os dias passavam no Egito, José, Maria e o menino Jesus se acostumavam à vida na terra do faraó. A imponente cidade de Mênfis se apresentava como um mosaico vibrante, mercadores pelas ruas, vozes elevadas em conversas calorosas e as muitas cores das vestes locais. Contudo, mesmo em meio a tanta vida, havia um peso de insegurança que não se dissipava do coração de José. Em seus momentos de solidão, ele se retirava para orar. Senhor, até quando permanecerei aqui? Quando nos levarás de volta? O desejo de estar em nossa terra é profundo, mas sei que a tua vontade é maior que a minha angústia. Seus olhos se fechavam, buscando a presença de Deus, e era nesse sagrado silenciar que ele parecia escutar a resposta: confia em mim. O que faço é para um propósito divino. Maria, por sua vez, observava como o mundo ao seu redor pulsava em um ritmo que, embora estranho, estava repleto de promessas. Em seu coração, a nova vida que cuidava, o pequeno Jesus, era o centro de tudo. Em uma noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, ela sentou-se à beira da pequena casa que habitavam para contemplar a beleza que a cercava. José, chamou ela, que milagre é este que nós testemunhamos? Você viu como as sombras da noite não podem extinguir a luz que brilha em nosso filho? Ele é a esperança que muitos ainda não conhecem. A resposta de José foi um aceno de cabeça, em total concordância com a afirmação de Maria. Entretanto, numa certa manhã, quando os primeiros raios de sol tocavam a terra, uma notícia inquietante chegava pelos corredores da cidade. Os soldados de Herodes haviam sido enviados, não para o Egito, mas para Belém, onde a carnificina se avizinhava. A ordem do rei era clara e cruel: todos os meninos menores de 2 anos deveriam ser mortos, uma tentativa frutífera de eliminar a ameaça ao seu trono. Aqueles que poderão ser um dia grandes em tua visão, Senhor, estão sendo consumidos pela maldade, sussurrou Maria, com lágrimas nos olhos. Como pode um homem ser tão cego à tua luz? Foi então que, em um sopro suave, mais uma vez a voz do anjo ecoou no coração de José enquanto ele buscava a orientação do Altíssimo. Levante-se, e procure uma nova terra. O destino de meu filho é protegido, mas muitos terão que conhecer a dor da perda antes da esperança. A família, em função da advertência divina, preparou-se para mais uma mudança. Mas o que era uma nova jornada senão a continuação da missão sagrada já iniciada? José estava ciente de que cada passo dado sempre serviria ao plano superior de Deus. Com as mãos unidas em oração, Maria e José fundiram suas vozes em um clamor intenso: dirige-nos, Senhor. Libertai-nos de todo temor e prepara o caminho para aqueles que ainda não conheceram a libertação. Enquanto caminhavam, uma nova luz, uma singular presença espiritual, começou a se manifestar nas periferias de seus corações. Seria um anúncio da esperança, um mistério que ainda estava por vir. No Ocidente, os sábios se preparavam, consultando textos antigos em busca de respostas. A história de uma estrela que se movia não era apenas um sinal, mas sim uma revelação de algo magnificamente transformador que chegava a ponto por fim. Os olhos de todos aguardavam ansiosamente o que estava prestes a acontecer. A pergunta persistente: o que mais o Senhor escreverá nesta narrativa de redenção? Reverberava entre as paredes silenciosas do Egito e além, para todos aqueles que clamavam em fé. Assim, na jornada de José, Maria e o menino Jesus, a presença de Deus seguia tecendo o futuro de toda a humanidade. E a verdadeira revelação do plano divino começaria a se desenrolar em curto tempo, deixando seus seguidores com um questionamento em seus corações: qual seria a próxima atitude de Deus em nosso meio? O que ele planejou além do que podemos imaginar?
Enquanto os dias se desenrolavam sob o calor abrasador do Egito, a família de José e Maria buscava configurar seu novo lar entre as sombras do palácio do faraó. O pequeno Jesus, agora um pouco mais velho, começava a explorar os arredores, com olhos cheios de curiosidade, que refletiam a pureza e a promessa de uma nova era que estava por vir. José, em seu espírito inquieto, continuava a clamar dia após dia ao Senhor. Ó Deus de nossos pais, como é tremenda a tua mão! Eu não entendo os caminhos que trilhamos, mas confio na tua sabedoria infinita, dizia ele, enquanto olhava para o céu cada vez mais estrelado nas noites de Mênfis. Foi em uma dessas noites, quando José estava repleto de intercessão e súplica, que uma visão inesperada surgiu diante de seus olhos. Ele viu uma luz intensa repercutindo nos céus, mais brilhante do que todas as estrelas juntas. Era como se a luz estivesse vivendo, pulsava de forma vibrante, trazendo consigo uma sensação de paz exultante. Senhor, murmurou ele, qual é o significado desta luz? Na mesma noite, Maria sentou-se ao lado de seu filho, embrenhada em pensamentos profundos. A mãe do Salvador tinha consciência da grandeza que envolvia a vida do menino. Jesus, você é o que muitos esperavam, sussurrou ela, acariciando seu rosto inocente. Você nasceu para trazer salvação e esperança, mesmo quando a escuridão tenta engolir a luz. Enquanto isso, em Belém, a tragédia estava em curso. Os lamentos das mães que perderam seus filhos ecoavam pela cidade, um som angustiante que cortava como uma lâmina. A dor da perda se tornava uma intensidade palpável no ar, e a promessa de um futuro melhor parecia distante e confusa. Contudo, mesmo em meio a tal desespero, havia aqueles que se levantavam, buscando a verdade, e murmuravam histórias de um menino que poderia trazer redenção. Após receber as visões noturnas e os clamorosos lamentos, José foi prontamente despertado em sua fé. Hoje é o dia, disse ele a Maria, com um fervor renovado em sua voz. Devemos nos preparar para partir. O plano de Deus está em andamento. Ele nos guia e nos fortalece para o que está por vir. Maria olhou fixa nos olhos de seu esposo, tendo visto o temor ceder espaço à confiança. Quando vamos partir, José? A prontidão iluminou seu semblante, assim como a luz que havia brilhado além. À luz da alvorada, iremos, respondeu ele. É tempo de ir ao destino que o Senhor nos preparou. Não temeremos, pois Deus está conosco, e seu propósito é mais profundo do que nossa compreensão. Como se o céu houvesse respondido à determinação deles, ventos suaves começaram a soprar, trazendo uma aurora cheia de possibilidade. José decidiu que o melhor caminho seria seguir em direção ao sul, onde as terras eram férteis e esperanças davam tamanho para florescer. A luz que viram na noite anterior parecia guiá-los ainda. Mas o que eles não sabiam era que, desde o instante em que José tomou a decisão de partir, o céu não estava apenas observando, mas atuando nas correntes temporais do mundo. Os sábios do Oriente, agora conscientes de que não podiam ignorar o sinal celestial que os guiava, estavam a caminho. Suas caravanas eram uma combinação de curiosidade e reverência, enquanto se preparavam para homenagear aquele que nasceria para mudar a história. Eis que a terra verá a luz que nunca se apagará, ressoou um dos sábios entre os demais. A estrela nos guia para um novo começo, onde as lágrimas serão enxugadas e a alegria prevalecerá. Enquanto José e Maria iniciavam sua jornada, as almas de muitos estavam entrelaçadas no plano divino, clareando o caminho para a promessa. O que eles não podiam antecipar era que o destino os levaria a um momento de redenção e transformação além de qualquer expectativa humana. Assim, a esperança e o mistério continuavam a se desenvolver. Os corações esperavam ansiosamente pela revelação do que estava por vir. Qual seria a próxima reviravolta do Senhor em nossa história? Ele tinha em mente algo ainda mais grandioso do que imaginamos, ecoava o sentimento entre todos que aguardavam, enquanto o reino de Deus estava se desvelando, tecendo destinos divinos através de dor e esperança. À medida que a luz da aurora começava a despontar no horizonte, José, Maria e Jesus estavam em meio a uma jornada que parecia ser mais do que apenas uma mudança geográfica, era um desdobramento da vontade soberana de Deus. O coração de José pulsava com uma expectativa ardente, como se os próprios céus estivessem se preparando para a manifestação do que havia sido profetizado. Deste lugar, Senhor, eu clamo por tua proteção e direção,
ele disse em voz baixa, enquanto observava Maria preparar Jesus para a partida. Que nossos passos sejam guiados por ti, assim como andaram os passos de Moisés, levando o teu povo para a terra prometida. As memórias de Israel atravessando o deserto faziam eco na mente de José. Ele sabia que sua família, embora em um desvio de um propósito divino, poderia ser parte da mesma história de redenção. As palavras do Salmo ressoaram em seu espírito: a ti, Senhor, elevo minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Salmo 25, 1 e 2. A cada dia que se passava, enquanto viajavam pelas terras do sul, os ecos do lamento em Belém ainda eram um peso nos corações dos israelitas, refletindo a dor de uma nação. Contudo, nas orações silenciosas de José e Maria, uma esperança inabalável começava a brotar. Eles compreendiam que cada lágrima derramada poderia avistar um novo amanhecer ao se encontrarem com a luz que guiava seus passos. Certa noite, enquanto o êxtase do dia se calava sob a mudez das estrelas, uma presença sobreveio o acampamento. Era uma luz que não era como as outras, suave e resplandecente, produzia um calor que aquecia a alma. Os olhos de José se abriram, e ele sentiu um chamado profundo. Maria, isto é do Senhor! Exclamou ele, percebendo que a luz era uma confirmação de que estavam nos caminhos dele. Nesse mesmo momento, na terra distante do Oriente, os sábios olhavam para o céu, onde a estrela que havia surgido continuava a brilhar intensamente, como um selo do Senhor sobre o Todo-Poderoso. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, disseram entre si, suas vozes repletas de reverência e trêmulo desejo de encontrar o Rei nascido. O plano de Deus continuava a entrelaçar os destinos. O que parecia ser um percurso comum de fuga tornou-se uma jornada em direção ao cumprimento de profecias e promessas estabelecidas desde tempos imemoriais. Eles se lembraram das palavras do profeta Isaías: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, a luz raiou. Isaías 9:2. Enquanto isso, a jornada de José e Maria levou-os ao encontro de pessoas simples que começaram a se reunir em torno deles, ansiosos para ouvir sobre a promessa que viera à terra. As histórias sobre um menino que nasceria e mudaria as vidas deles eram sussurradas com um mix de esperança e temor. Os ventos abafados da noite trouxeram murmúrios de reconhecimento a todos que estavam atentos. Um espírito profundo de expectativa pairava sobre a realização do plano divino, e cada passo que José dava, cada oração que Maria oferecia, proporcionava um espaço para que a grande obra de Deus se manifestasse. Nesses momentos, eles sentiram uma conexão crescente não apenas entre eles, mas com todos aqueles que, inconscientemente, aguardavam a revelação do Messias. Assim, a vida se desenrolava em um mosaico de histórias entrelaçadas. E enquanto se aproximavam de um local que seus corações começaram a reconhecer como lar, uma voz ressoou na mente de José, clara como a luz que os guiava: estás prestes a ver o cumprimento do que foi prometido, prepara-te, pois coisas grandiosas estão reservadas para os que esperam em mim. O mistério do plano soberano de Deus estava prestes a se desvelar, e a nobreza daqueles que buscavam a verdade estava prestes a ser recompensada. O que se desenharia diante deles era além da imaginação humana, era uma história tecida pela mão do Criador. Qual seria o próximo ato do Senhor em nossa jornada? Refletiu José, enquanto esperava ansiosamente pela revelação. Enquanto José e Maria continuavam seu caminho, a atmosfera em redor deles pulsava com uma expectativa sobrenatural. A cada passo que davam, sentiam que estavam caminhando não apenas em direção a um destino, mas em direção ao cumprimento de uma promessa divina. As noites eram frequentemente preenchidas com orações fervorosas, e José, guiado pela luz do Senhor, não podia deixar de se perguntar como o plano de Deus se desdobraria diante deles. Uma noite, enquanto acampavam em um vale sombrio, Maria, contemplativa, ergueu os olhos para as estrelas cintilantes. José, ela disse, sua voz suave como o sussurro do vento, o que você vê além do que é visível? José, sentindo o peso das palavras, respondeu, vejo um céu cheio de promessas. Mas, mais importante, sinto que nosso filho está destinado a realizar grandes coisas. O que será que o Senhor tem guardado para nós? Logo, o silêncio da noite foi rompido por um estrondo, como o deslocar de nuvens pesadas. O céu, outrora sereno, começou a se iluminar com uma luz indescritível.
Era uma visão tão gloriosa que José e Maria se deixaram envolver pela certeza de que algo divino estava prestes a ocorrer. O que é isso? Maria exclamou, segurando Jesus perto de seu coração. É a confirmação do que nossas almas já suspeitavam, respondeu José. Um sinal de que o céu e a terra estão se unindo para trazer à luz a redenção. Nesse instante, uma figura luminosa surgiu diante deles, envolta na resplandecente glória do Senhor. Era um anjo, e sua presença irradiava paz e temor ao mesmo tempo. Não temais, disse ele com uma voz poderosa mas suave. Viemos trazer boas novas de grande alegria. Pois, hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Os olhos de José brilharam, e o coração de Maria foi aquecido pela verdade revelada. Ele se manifestou a nós, murmurou José, quase sem acreditar que eram os primeiros a ouvir as notícias do cumprimento das antigas promessas. O que devemos fazer? Perguntou Maria, seu espírito inquieto pelo desejo de seguir a vontade de Deus. O anjo continuou, dirijam-se a Belém e encontrem o menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Ele é a luz que ilumina as nações e traz salvação ao mundo. Celebrai e proclamai essa verdade a todos que encontrardes. Com o coração transbordante de emoção e reverência, José e Maria se prepararam para seguir a nova direção celestial. Ao mesmo tempo, nas terras distantes do Oriente, os sábios começaram a se mover, guiados pela estrela que brilhava intensamente, convocando-os para testemunhar o que o Senhor havia feito. Durante o percurso, um fervor espiritual começou a tomar conta deles, e o que anteriormente era uma fuga agora se tornava uma missão. A mensagem de esperança que haviam abraçado era agora a luz que desejavam compartilhar. Nas suas almas ressoava a profecia de Isaías: levanta-te, e resplandece, porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Isaías 61. Mas havia uma sombra que pairava sobre a alegria de sua missão. A devoção profunda de José e Maria também trazia consigo o temor às autoridades que poderiam se opor à vinda do rei. Senhor, dá-nos coragem, José orou, pois a realização de teu plano frequentemente exige que enfrentemos o desconhecido. Enquanto a estrela brilhava sobre Belém, iluminando os passos dos sábios, uma inquietação ainda maior se instalou no coração de José. O que virá a seguir? Ele pensou, sua mente preenchida com as palavras do Senhor. E nesta dúvida, o mistério continuava a se desdobrar. A chegada do Messias trará não só alegria, mas também desafios. Quais provas aguardam aqueles que se comprometerem a segui-lo? E assim, à medida que se aproximavam de Belém, a antecipação tomava conta de suas almas. O plano soberano de Deus estava em movimento, e com ele, a expectativa de que grandes maravilhas estavam por vir. Mas será que estamos preparados para o que está por vir? Questionou José, na profundidade de seu espírito, enquanto um novo capítulo do divino desdobramento se aproximava. Enquanto o céu começava a se iluminar com as cores da alvorada, José e Maria se aproximavam de Belém. A cidade, embora seguissem os ecos das lamentações pela tragédia dos inocentes, agora se preparava para receber a maior revelação de todas as eras. Cada passo que davam vibrava com a promessa de que o reino de Deus estava se aproximando, e a vida do povo estaria prestes a ser mudada para sempre. Estamos quase lá, disse José, sua voz firme e esperançosa, apesar das incertezas que pesavam em seu coração. Acredito que o Senhor está nos guiando para algo glorioso. Com o pequeno Jesus em seus braços, Maria olhou para o futuro, seu coração uma mistura de alegria e temor. Ela sabia que seu filho seria uma luz não apenas para seu povo, mas para todas as nações. Ao entrarem em Belém, as ruas estavam cheias de murmúrios. As sombras da dor pela perda de vidas inocentes se mesclavam aos sussurros de esperança que começavam a emergir. Algumas crianças observavam com curiosidade a chegada da família, enquanto outros caminhavam preocupados com o que o futuro lhes reservava. Contudo, em meio a essa agitação, a luz do Senhor continuava a brilhar de maneira resplandecente sobre a manjedoura. Quando chegaram à hospedaria, foram recebidos com olhares de compaixão e desconfiança. Não temos lugar, mas há um estábulo, é tudo o que temos, disse um dos atendentes, apontando para a entrada do pequeno abrigo. Por favor, aceitem. Acenando com gratidão,
eles se dirigiram ao local modesto, e enquanto entravam, uma sensação de sacralidade envolveu o ambiente simples. Aqui é onde nosso filho nascerá, José, sussurrou Maria, enquanto olhava com amor para o pequeno que dormia em seus braços. Toda a criação espera por ele. Durante a quietude da noite, enquanto o vento soprava suavemente do deserto, os pastores, já informados por anjos, se dirigiram ao estábulo, seus corações ardendo de expectativa. Vamos nos apressar em nossa jornada! Um deles exclamou, seus olhos brilhando ao pensar na revelação que dignificaria suas vidas simples. De fato, vimos a sua estrela, disse outro, enquanto caminhavam apressadamente em direção à luz que brilhava intensamente. O Rei prometido, que nasceu com um propósito de salvação. Nem a nossa dor, nem nossas lamentações poderão se comparar à glória que está prestes a ser revelada. Ao chegarem, os pastores ficaram sem palavras diante da cena que se apresentava, o menino Jesus, envolto em faixas, deitado na manjedoura. A reverência envolveu seus corações, e, em adoração, se ajoelharam. Ó Senhor, rendemo-nos diante de Ti. Esta é a luz que ilumina nossas vidas, a esperança que tantos esperavam. As lágrimas de alegria se misturaram às exaltações de louvor. Glória a Deus nas alturas! Eles proclamaram, e a manjedoura ficou cercada por um véu de adoração que tocou os céus. Mães, filhos e idosos, aqueles que anteriormente estavam sobrecarregados pela dor, encontraram nova esperança diante do Salvador. Enquanto isso, os sábios do Oriente, que haviam seguido a estrela em busca do rei, também estavam a poucos passos do local. Eles chegaram, trazendo presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra. A sinfonia de adoração e reverência eram palpáveis. Aqui está o rei que desejei capturar. Nós viemos para adorá-lo, disseram, entregando seus presentes com um profundo reconhecimento de sua majestade. Como pode uma criança, nascida em um estábulo, provocar tantas almas a se unir diante de sua majestade? Ponderou um dos sábios, enquanto observavam o pequeno Jesus. Mesmo na aparente simplicidade, ele estava carregado de glória divina. Com os relatos de um Messias vivo se espalhando por Belém, a realidade das promessas divinas estava se desdobrando a um ritmo acelerado. No entanto, nas sombras, Herodes, em seu trono, ardia de raiva e inquietação, incapaz de compreender que suas intenções malignas eram meros instrumentos nas mãos de Deus. Ele não imaginava que suas tentativas de apagar a luz apenas alimentavam a determinação de muitos que já haviam encontrado a verdade. Como pode um rei ser ameaçado por um recém-nascido? Ressoou em sua mente, mas a fúria não pôde calar o plano divino que estava em movimento. Havia algo muito maior em ação, e as peças estavam interligadas na tapeçaria celestial das promessas de Deus. Enquanto todos adoravam a nova luz, os céus, agora mais inquietos do que nunca, aguardavam. A verdade sobre o plano divino de Deus estava em ação e começava a ser revelada. A cada batida de um coração que se rendia ao Salvador, a vitória sobre a escuridão se tornava mais visível. A pergunta persiste: o que mais o Senhor revelará neste cenário incomum, onde o milagre e o trágico se entrelaçam? As horas estavam repletas de ansiedade, expectativa e um dorido anseio por uma transformação que deixaria suas marcas na história. Assim, a jornada de redenção, um mistério eterno, continuava a se desenrolar, e um eco de louvor se preparava para clamar ao Criador: Vem, Senhor, e mostra-nos o que tu tens guardado.